Bem, como vão alunos? Tudo bem? Vamos fazer uma aula aqui sobre acidente de trabalho da matéria de SMS. É um assunto que é muito pertinente aí no segurança do trabalho, principalmente para vocês que estão estudando, né, o curso técnico em mecânica. Lembrando, pessoal, que sempre que a gente fala de acidente de trabalho, é muito bom a gente lembrar da questão de cultura de segurança, né? Que quando vocês estiverem, né, ou mesmo aqueles que já estão na área industrial, possam estar levando muito a sério essa questão do respeito aos procedimentos de segurança, né? Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, a questão da cultura de segurança, né? Que é não só o profissional tem que ter conhecimentos técnicos, né, da área de atuação dele, mas também ele tem que respeitar e colocar em prática tudo que os procedimentos de segurança solicitam. Então, o que que é acidente de trabalho? O acidente de trabalho é o nosso foco, né, dentro de segurança do trabalho, né? A prevenção do acidente é o que a gente mais comenta, né, que a gente está sempre falando. Então, o nosso principal trabalho dentro de segurança é a prevenção de acidente, né? Porque a gente não quer que o trabalhador venha ter, né, não venha colocar a sua integridade física em risco. Então, o que que vem a ser o acidente de trabalho? Né? Tudo aquilo que é todo aquele acontecimento que pode provocar lesão, né? Pode provocar uma doença, pode provocar até a morte, né? Que seria o fator assim mais radical que a gente poderia dizer, né? E também com consequência desses acidentes pode ter, né, perda, né, redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho, ou seja, o trabalhador pode vir ter consequências que levem ele a ser afastado do trabalho, né, ou também que possa reduzir a sua capacidade de trabalho. Então, vamos ver mais para frente aí que isso aí pode acontecer, né? Então nós temos várias classificações aí para cada tipo de trabalho, ok? Então o que a gente pode falar que acidente de trabalho, a gente divide eles, né, em típico e atípico. Qual seria esse típico, né? Seria aquele, né, que pode ocorrer no local de trabalho, né, a serviço da empresa, né? O cara está viajando, fazendo atividade fora, né, então ele está a serviço, então ele está trabalhando para a empresa, né? Nos intervalos aí ou também ou no caminho, né? Que também é uma caracterização do acidente de trabalho. E também nós podemos ter as doenças profissionais, né? Que a gente chama que é doença ocupacional. E ela pode ser dividida em doença profissional ou doença do trabalho. E isso é uma coisa que tem acontecido bastante, né? Que os profissionais ficam expostos principalmente aos riscos químicos, né? E isso vem gerar algum tipo de problema futuro, né? Então isso é uma coisa que às vezes não é observada. A pessoa tem o contato, né, com algum tipo de situação, né, no trabalho e essa doença vem a se manifestar no futuro. Então isso tem que ser muito bem acompanhado para não ter problema. Então a gente vai, uma coisa que a gente vai falar mais na frente, mas a gente pode ter duas formas de termos a doença ocupacional. A doença profissional e doença do trabalho. Vocês vão ver que elas são diferentes, né? A forma de você obter essa doença é que ela pode ser diferente. Então a gente pode classificá-la dessas duas formas. Aí a gente vai falar o seguinte: quando a gente fala no acidente de trabalho, a gente quer saber como é que aconteceu, né? Principalmente quando se faz a análise do acidente, a investigação, a gente precisa saber como que aconteceu. Aí nós temos duas causas principais, né, que a gente chama de ato inseguro e condição insegura, né? O ato inseguro, ele é responsável mais ou menos aí por 80% dos acidentes, né? O que é o ato inseguro? O ato inseguro é aquele que é praticado pela ação do profissional, né? Igual eu falei aqui, ó, é o ato praticado pelo homem, né? Em geral, consciente do que está fazendo, que está contra as normas de segurança, ou seja,
toda aquela ação que venha a causar o acidente, né, feita pelo homem, ela é classificada como ato inseguro, né? Então aí tem várias questões aí. A própria forma de você não estar usando o EPI naquele momento, né? Você descumprir as regras de segurança, é, fazer brincadeiras, né, no horário de trabalho, trabalhar, né, sobre efeito de drogas, álcool, isso aí tudo são atos inseguros, né? Observar equipamentos defeituosos, né? Adaptar equipamentos de forma totalmente irresponsável. Então, tudo isso é ato inseguro, né? A própria questão da autoconfiança, ela gera muito ato inseguro, né? É uma coisa que a gente sempre vem falando em sala de aula, que a questão da autoconfiança é um dos fatores que vem trazendo muitos problemas aí para a segurança do trabalho, né? E trazendo vários acidentes. A condição insegura é a condição que o ambiente de trabalho vai oferecer, né? Por exemplo, você tem lá uma instalação elétrica, né? Igual eu estava falando ali, que não, a instalação elétrica não é protegida, né? Está colocando em risco as pessoas, choque elétrico, por exemplo, não tem um guarda-corpo, né, onde as pessoas possam se proteger de quedas, né, não tem saída de emergência, não tem extintores, né, equipamentos com problemas, por exemplo, eu vou pegar um carro, esse carro está com pneu careca, está com problema de freio, então isso é uma condição insegura, o qual você não pode, né, fazer aquela atividade devido a condições seguras daquele equipamento, daquele procedimento, ok? Então a gente tem que observar muito bem isso. Diferença de ato inseguro e condição insegura. O ato é a ação que você faz, aquilo que você faz com as normas de segurança, e a condição insegura é o ambiente que você vai trabalhar que vai te proporcionar esse risco. Aí tem, né, outras causas que podem ter, né, que a gente for falar, que a gente vai falar muitas causas, né, igual, por exemplo, operacionais, falhas de componentes materiais, equipamentos, ambientais, às vezes você tem uma mudança de climática muito brusca, você tem uma chuva, tem vento, né? Aqui faz parte da organização, né, não tem treinamento, os trabalhadores não têm formação, né, as instalações são feitas de forma equivocadas, não atende às normas, né? Por exemplo, uma escada que não tem um corrimão, né? Então isso tudo são causas organizacionais, né? E os problemas pessoais, que são os erros, problemas de saúde, etc., né? Onde estão classificados aí os atos inseguros, ok? Então aí uma fotozinha até meia, né, meia forte para vocês observar, né? Onde eu observo aí que nós temos vários fatores para falar desse acidente, né? Nós observamos que teve ato inseguro, né, e também condição insegura. Esse é um torno antigo, onde você vê quem tem proteção nenhuma, né? A pessoa estava provavelmente com a vestimenta inadequada, né? E é um acidente aí bastante ruim até de ver, mas, né, a gente tem que observar que são coisas que estão muito ligadas à atividade mecânica, principalmente, então a gente tem que observar. Então, por exemplo, a NR12 aí, ela tá totalmente fora, né, de cogitação aí, né? Não tem nada para você poder observar do que a NR12 traz, que fala sobre marcas e equipamentos, a questão de proteções, né? Nada disso aí, certo? Então a gente tem que ficar atento a essas questões. Os tipos de acidentes. Primeiro temos o tipo de acidente pessoal, né? Aquele acidentado que tem a consequência uma lesão. A lesão ela pode ser uma coisa simples, né? Ou até uma lesão bem mais complicada, né? O acidente de trajeto, né? Que ele ocorre no percurso da residência para o trabalho ou vice-versa, do trabalho para a residência. E aí tem várias coisas que tem que observar. Como que a gente pode mencionar isso?
né, o acidente de trajeto? É aquele que, se você observar, quando você faz uma rotina de trabalho, onde você sai da sua residência para o trabalho, você tem uma rota padrão, né? Então, todo acidente que vem acontecer nessa rota padrão, dentro de um tempo determinado, né, que você também vai ter um tempo deixando para isso, tudo que acontecer dentro desse tempo e dentro dessa rota vai ser também observado como acidente de trabalho. Né? O governo até teve algumas ressalvas em relação a isso, agora também voltaram atrás, né? Foi revogado e tal, então nós estamos esperando aí como vai ficar isso. Né? Porque até certa informação a empresa não tinha mais obrigação de abrir CAT por causa de acidente de trajeto. Mas se a pessoa sair dessa rota padrão, demorar um tempo a mais nessa rota, também pode ser descaracterizado, né? E também a questão de estar com o veículo próprio também não tem nada a ver. Se a pessoa estiver na rota padrão, é acidente de trajeto, ok? A lesão imediata, né? A que a gente dá mais importância, né? Porque é aquela coisa que deu naquela hora, por exemplo, a lesão que verifica imediatamente após a ocorrência do acidente, ou seja, botou o dedo lá na máquina, prensou o dedo. Na hora você identifica essa lesão. A lesão imediata, que é aquela tardia, né? Que passar um tempo que você vai ver a questão da lesão, por exemplo, você ingeriu alguma coisa e daqui a pouco você vai passar mal, você vai gerar algum problema de saúde, ok? Aí também as consequências também são classificadas, igual nós temos aí, ó, incapacidade permanente total, ok? Onde a pessoa ela fica o resto da vida totalmente incapaz de exercer qualquer coisa na atividade. Por exemplo, a pessoa ela virou, vamos ser bem radical aqui, uma coisa bem rápida. A pessoa ficou tetraplégica, por exemplo. Ela perdeu totalmente a capacidade de trabalho, né? E não vai conseguir mais ter retorno. Então ela tem uma capacidade permanente total. Incapacidade permanente parcial, ela não perdeu toda a condição de trabalho, só teve uma redução, por exemplo, ela perdeu uma mão, por exemplo, né? As consequências do falando é bem meia extremas. O cara perdeu a mão, ele não perde a condição total de poder trabalhar, né? Ele teve a redução da capacidade dele de trabalhar. Mas é permanente, ou seja, não vai conseguir a mão de volta, né? Incapacidade temporária total. Ele perdeu a condição de trabalho só por um tempo, né? O tempo que ele ficou ali fora do trabalho, né? Que ele ficou afastado. Vamos dar um exemplo: a pessoa sofreu um acidente e entrou em coma. Ele vai ficar lá 30 dias em coma, mas daqui a pouco ele está voltando para o trabalho. Ele só ficou com essa capacidade total de trabalho só por um tempo. Depois ele pode retornar. Depois nós temos lá, acidente sem perda de tempo. É aquele acidente que o trabalhador não teve uma consequência muito grave. De repente só teve uma escoriação, só teve, né, uma lesão muito leve que não impede ele, por exemplo, do outro dia voltar a trabalhar, né? Isso aí não conta, né? Depois vocês vão ver aqui que é os itens de baixo aí, que são os dias computados que a gente chama. Então esses dias computados, que a gente chama de dias perdidos, dias debitados, são o quê? Dias perdidos são os dias de afastamento. Né? Dentro da segurança do trabalho, a gente trabalha muitas taxas, né, de gravidade e de frequência, onde a gente faz estudos para saber fazer uma análise da questão dos acidentes da empresa, né? Então essa questão da quantidade de dias em afastamento do trabalhador é muito importante para a gente poder analisar como que a empresa está de uma forma geral, né? Até para poder tomar algumas providências relacionadas às medidas de trabalho. Os dias debitados, né? Que são o quê? Devido essa necessidade de fazer também essa taxa, calcular essa taxa de gravidade, para saber, poxa, como que
esse acidente, até que ponto que ele foi prejudicial, né, à vida do trabalhador, à vida da empresa. Então a gente vai conseguir calcular essa taxa. Então, para cada tipo de consequência, para cada tipo de lesão, nós vamos ter quantidade de dias debitados, que depois nós vamos trabalhar em cima de HH, né, que chama, que é a quantidade de hora homem trabalhada, disposição, e a gente vai poder fazer uma análise. Só para vocês terem uma ideia, um acidente com morte, nós debitamos 6.000 dias, né? Então é um trabalho que a gente faz, e depois nós vamos trabalhar em cima de 1 milhão, a gente vai fazer um cálculo de 1 milhão, de 1 milhão horas homens, né? Então vai ser uma taxa bem legal para poder fazer relatórios e tal. Hoje em dia está se trabalhando muito isso até para fazer informações para você poder trabalhar até em contratos, né, e tal, ok? Então, vou falar rapidamente da CAT aqui, que vai ser um assunto nosso, né, para a gente poder falar na próxima aula, né? Que é o CAT, que é a comunicação acidente de trabalho, né? Ela tem que ser feita em 24 horas, o mais rápido possível. E ela é um documento que ela vai estar online com o Ministério do Trabalho, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, foi em caso de morte, né? Pode gerar até mais problemas e tal. Normalmente a empresa é notificada, né? Pode ser até visitada, né? Às vezes é multada. Então, a questão da CAT, ela é uma questão bem considerável, ok? Então depois nós vamos falar mais alguma coisa sobre a CAT, mas um pouquinho para frente, a aplicação dela, e a gente vai poder falar algumas coisas mais. Então também isso aqui dá um pouco de informações para vocês poderem desenvolver a atividade que está no portal, ok? Até mais.